Mais News. Entrevista. Hora da nossa entrevista do dia. Hoje a gente vai falar sobre empresa, sobre gestão. A gente está recebendo aqui na Demais FM hoje o sócio-diretor da Auge Desenvolvimento e Consultoria, palestrante também, o Thiago Caetano, porque a gente vai falar de um termo que é talvez desconhecido para alguns empresários, para quem é empreendedor, que é a cultura organizacional, mas pelo que o Thiago me contava aqui em off, é muito fácil da gente compreender e adotar uma postura um pouco diferente dentro das empresas, né, Thiago? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes da Demais FM. Em primeiro lugar, agradecer a Demais. É a quarta vez que eu volto aqui para a Demais para a gente conversar um pouco e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Primeira coisa, então, Thiago, cultura organizacional. O que seria? Vamos lá, a forma mais fácil de falar de cultura é quando você se projetar numa situação, né? Imagine você que está ouvindo a Demais agora, que você entra num estabelecimento e você se sente bem nesse estabelecimento. Se sente bem nessa empresa, seja lá um comércio, ou você vai contratar um prestador de serviço e tem algo nessa prestação de serviço que te encanta e que desperte em você uma vontade de voltar naquele lugar, de contratar de novo aquele profissional. Então, cultura é muito mais fácil a gente sentir do que talvez a gente traduzir ela em palavras, porque é a maneira com que nós fazemos as coisas acontecerem no dia a dia dentro das nossas empresas. Então, cultura é aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, é o nosso jeitão de tocar o nosso negócio, é o nosso jeitão de fazer as coisas acontecerem. Então, cultura tem tudo a ver com isso. Quem nós somos, o que nós fazemos, como nós fazemos dentro das nossas empresas. E a chave está em separar a nossa cultura pessoal da profissional, as nossas crenças e valores como pessoa, daquelas como empreendedor? É importante a gente destacar aqui, Lino, assim, que toda empresa tem cultura, independente se, né, a gente falava aqui nos bastidores, eu sou um microempreendedor, um eu-empreendedor, né? Comecei agora, estou sozinho, será que já tem cultura no meu negócio? Tem. Toda empresa tem, independente do tamanho. Essa cultura numa empresa menor, né, que é o profissional liberal, que é o microempreendedor, que é ele, essa cultura está totalmente alinhada e ela é um reflexo de quem ele é. Então, não tem como eu separar, nesse primeiro momento, a cultura da minha empresa da minha, porque o empreendedor vai projetar os comportamentos dele. Então, o que precisa ser feito aqui? O empreendedor se desenvolver, trazer para a consciência aquilo que vai fazer a empresa dele crescer, ter mais valor agregado. Então, ele tem qualidades, ele tem competências que precisam ser colocadas dentro da empresa, mas ele também tem gaps que ele precisa resolver, que ele precisa mapear, para que isso não vá para a cultura da empresa, né? Porque à medida que a empresa vai crescendo, como é que a cultura se desenvolve? Daqui a pouco eu contrato um colaborador aqui. A maneira que esse colaborador vai tratar o meu cliente, a maneira que esse colaborador vai se relacionar comigo, daqui a pouco com outro colega de trabalho, a equipe vai aumentando, tem total ligação com aquilo que o empreendedor fazia lá no começo. Então, essa cultura ela vai sendo transmitida naturalmente, assim como a gente herda da nossa cultura familiar, né? Claro. Veio lá do tataravô para o bisavô, para o avô, tem muitas coisas que permanecem na família que vão sendo passadas de gerações para gerações, coisas positivas, né? E também coisas negativas, quando elas não são trabalhadas. A mesma coisa é na cultura de qualquer empresa. Você acredita, Thiago, que esse desenvolvimento do empreendedor, do empresário, ele acontece de maneira natural ou pode ter alguma técnica, alguma coisa que pode acelerar isso nele? Vamos lá. Quando a gente fala de desenvolvimento do empreendedor, eu sempre falo assim, para qualquer profissão a pessoa se especializa, né? Muito tecnicamente. Você vai ser um dentista, né? Você vai ter que fazer uma faculdade, uma especialização, um contador. Da mesma forma, você tem as graduações, pós-graduações, mestrados, especializações da área. Só que elas vão muito para o lado técnico de cada profissão. Agora, e o comportamento do empreendedor? O quanto eu me desenvolvo naquilo que eu tenho como crenças, como padrões de comportamento positivos ou negativos. Então, o empreendedor ele nunca pode parar de se desenvolver. O comportamental a gente só deve parar quando talvez a gente morrer, né? Porque sempre a gente vai ter o que melhorar como pessoa, em todas as áreas da nossa vida. E aí quando a gente fala de cultura, quando o empreendedor não trabalha isso, essa cultura ela vai acontecendo. Só que ela vai acontecendo de uma forma, que eu falo assim, é uma cultura inconsciente. A empresa vai assumindo a forma que dá. E nem sempre essa forma que vai assumindo naturalmente, como você falou, que acontece naturalmente. Toda empresa tem cultura. Mesmo eu olhando para ela ou não olhando, eu tenho uma cultura instalada lá. Só que nem sempre essa cultura instalada, quando eu não olho conscientemente, é a cultura que vai me levar para um crescimento em termos de resultado, de lucro, de valor agregado. Né? Eu não consigo expandir o negócio.
E aí que mora a diferença entre, independente da cidade onde você mora, o tamanho da sua empresa, entre quem vai crescer o negócio ou não, ou quem vai sobreviver até no negócio ou não, é esse olhar conscientemente. Mas qual que é a empresa que eu estou criando? O que eu quero aqui? O que nós valorizamos aqui? Isso é muito interessante porque isso tem total ligação com o colaborador que eu atraio também, com o cliente que eu atraio também. É tudo uma linha, né? Um fio. Quando a gente fala em cultura organizacional, a grande maioria das empresas, elas trabalham com clientes, elas têm clientes ou elas são clientes de alguém também, e a gente precisa pensar sempre no comportamento do meu cliente, é isso também, Thiago, pensar em como ele é recebido, ou como ele é atendido aqui na minha empresa, tudo isso. Vou fazer uma pergunta bem simples aqui para o empreendedor profissional liberal que está nos ouvindo, ele conseguir aplicar na empresa dele, né? Você falou de como é que eu olho para o cliente. Vamos lá, primeira coisa, você que está nos ouvindo agora, pare e pense. Quando que você fez uma pesquisa de satisfação com o seu cliente? Quando que você buscou de uma maneira intencional um feedback do seu cliente? Isso não está na cultura, né, das empresas muitas vezes, né? Exatamente, não está porque a cultura, muitas empresas falam, o cliente é o mais importante, mas será que quando eu vou decidir um processo aqui de atendimento, quando eu vou decidir a maneira que eu vou levar um serviço para um cliente, que eu vou me apresentar, será que eu estou pensando com a cabeça do cliente, me colocando no lugar do cliente, fazendo perguntas para o cliente que eu já tenho, ou será que eu estou imaginando aquilo que é melhor para mim como empreendedor e não olho o cliente? Porque é o cliente que vai pagar a conta no final, né? E o que acontece? É só fazer um diagnóstico muito simples. Quantas empresas aí, profissional liberal, que está nos ouvindo, que tem os dados dos clientes? Você sabe qual é a faixa etária, né, de idade dos seus clientes, onde ele mora, quem é esse cliente, quantos clientes são, quantas empresas que efetivamente têm os dados dos clientes nas mãos. Hoje é muito possível fazer isso. Mas para que eu tenho os dados? Para que eu consiga estudar quem é o cliente que está se conectando comigo, por que eu estou atraindo esse cliente que eu estou atraindo é o cliente que eu quero, porque isso tem a ver com cultura também. Você não vai precisar atender todo mundo, nem vai conseguir, mas você tem que começar a atrair para o seu negócio o cliente que se identifica com os seus valores, o cliente que se identifica com quem você é enquanto empresa. E quando você tem esse casamento perfeito, esse cliente, ele se identifica comigo, ele está disposto muitas vezes a pagar mais, porque ele enxerga valor naquilo que você faz. Mas se você nem sabe quem você quer atender, por que você quer atender, você não consegue chegar nesse nível. E tendo esses dados é algo muito valioso, né? Algo muito rico esse tipo de informação, né? Você conhecer o seu cliente, você conhece praticamente tudo, né? Você tem ali uma base de informação muito rica. Thiago, e o seu trabalho? Como que você consegue ajudar os empreendedores, então? O trabalho da cultura organizacional, ele passa por vários estágios, né? Desde um diagnóstico da cultura. Então, beleza, nunca ouvi Thiago falar desse tema cultura, você está trazendo agora. Eu sempre achei que cultura foi para grandes e médias empresas e não é. A cultura, como a gente falou no início, é para pequeno empreendedor, para toda a empresa. Né? Então, você começa com o diagnóstico, entendendo em que estágio está a sua empresa. Então, dá para fazer uma aplicação nesse sentido de diagnóstico. Você pode ir para um treinamento, né, uma imersão para desenvolver você como empreendedor. Né? Então, nós teremos uma próxima edição lá em abril, vai acontecer em Jaraguá do Sul, onde você vai trabalhar o seu comportamento, a sua mentalidade como empreendedor, destravar algumas coisas para que você possa crescer. E depois você pode ir para um processo de mentoria, consultoria, para que você consiga implementar uma clarificação da sua cultura organizacional e um fortalecimento dessa cultura para gerar mais valor agregado. Eu falo ali no seguinte, o gap que existe entre a cultura que a empresa quer ter, né? Quem nós queremos ser daqui para frente enquanto empresa? Então, essa lacuna entre o que eu quero ou o que eu falo que eu sou, né? E que as pessoas percebem, e quem são essas pessoas? Os meus colaboradores, os meus clientes. Nessa lacuna é que mora o lucro, mora o crescimento, porque o que acontece? Se aquilo que de fato eu quero ser, né, ou falo que sou, o meu cliente percebe, o meu colaborador percebe, aí eu vou ter um colaborador engajado, satisfeito, mais feliz, que vai atender melhor o meu cliente, o cliente vai se conectar e vai ter uma recompra, vai indicar novos clientes. Só que isso é o gap, mas a maioria dos pequenos empreendedores, eles não sabem nem qual é a cultura. Então, uma vez você identificando a cultura, você vai enxergar quais são os gaps. Mas muitos nem sabem qual é a cultura predominante do negócio hoje.
Então, nós vivemos aqui na era da experiência do cliente, é o cliente no centro, né? Se você quer fazer o seu negócio crescer, se você quer expandir, ter mais liberdade, mais qualidade de vida como empreendedor, você precisa olhar para a sua cultura para que você prepare essa empresa para o crescimento. Perfeito. Você falava em off também, Thiago, que tem um material que você disponibiliza nas redes sociais que pode ajudar também os empreendedores, é isso? Isso, esse material já vai poder, você que está nos ouvindo aqui, baixando esse PDF, é um guia prático de cultura organizacional, você já vai conseguir fazer esse primeiro olhar, esse primeiro diagnóstico, né? Esse material é gratuito, né? Eu trouxe especialmente aqui para os ouvintes da Demais também. Você pode entrar lá no Instagram, @EuSouThiagoCaetano, vai lá no Instagram, @EuSouThiagoCaetano, tem um link na bio, baixa esse material, já aproveita e me segue no Instagram também, porque eu também disponibilizo conteúdos aí diariamente para ajudar os empreendedores, né? Então começa por você que está nos ouvindo, começa, quando a gente falou aqui, vamos fazer um teste rápido aqui, Lino. Você que nos ouviu e ouviu a palavra crescimento, expandir a empresa, faturamento, se você pensou assim, mas isso não é para mim, eu moro numa cidade pequena, se você pensou dessa forma é porque você já tem algo limitante na maneira de pensar que você precisa destravar. Vamos pegar um exemplo conhecido aqui, Luciano Hang, né? Quando ele empreendeu em Brusque, a cidade tinha 40 mil habitantes. Então, muitas vezes o limite do seu crescimento não está no mercado, não está naquilo que você faz, está em quem você é. E aí você precisa destravar. Então, o empreendedor ele tem uma missão muito nobre, né? Gerar emprego, gerar renda, além do conforto, né? Estabilidade, crescimento para a sua família, mas tem um papel social fundamental. Então, a bandeira que eu levanto é essa, assim, o empreendedorismo é que vai levantar, vai continuar fazendo o nosso país se desenvolver. Então, os empreendedores são o motor que move toda a nossa economia, move a vida das pessoas. Sem então, dúvida. Parabéns para você que é empreendedor e que está nos ouvindo, que é empresário, e continue se desenvolvendo. Inclusive, né, os números do ano passado mostram as empresas que levantaram esse mercado são as micro e pequenas empresas, né? Saiu o estudo do Sebrae agora de 2023, as micro e pequenas empresas geraram valores aí muito parecidos ou até maiores, dependendo de áreas, do que grandes empresas, né? Então isso é muito interessante a gente observar. Quero que você repita seu Instagram, Thiago, que às vezes o pessoal tá ouvindo e não pegou. É Eu sou o Thiago Caetano. Eu sou o Thiago Caetano, com TH, né? Com TH, isso aí. Perfeito. Lá consegue baixar esse material, conhecer mais o teu trabalho e você disse que também tem dicas ali todo dia, materiais. Isso, tem conteúdo diariamente lá no feed, nos stories, tem materiais para que você possa já... Só que é importante, né? Você pega uma informação e já pensa, como é que eu vou aplicar isso na minha vida, no meu negócio? Não só coloca informação para dentro, hoje a gente tem excesso até de informação, mas se você começar a se desafiar, vou aplicar uma coisa por mês na minha empresa. Isso. Você já vai ver um crescimento absurdo no final de um ano aí. Tem que praticar também, né? É a prática que vai levar o resultado, a diferença no dia a dia do negócio. Muito legal. Thiago, quero te agradecer e te deixar à vontade aí. Sempre que quiser voltar a Presidente Getúlio, a Demais FM, estamos à disposição. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos os ouvintes aqui. É muito bom sempre poder contar com essa parceria de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Para você ouvir ou assistir essa entrevista novamente, acesse o demaisnews.fm.br.